Boa noite a todos. Vamos então iniciar, nossos trabalhos desta noite, primeiro com uma oração. Então, agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Ele que permita que os espíritos de luz superiores se façam presente, que nos acompanhem. Que possamos nesta noite trabalhar mais um pouco do Evangelho de Jesus, que possamos conseguir captar alguma coisa boa para a nossa evolução. Mestre Jesus querido, pedimos que nos assista, que nossos mentores fiquem ao nosso lado, que nosso lar seja envolto em luz, que essas águas sejam fluidificadas e que possamos, Mestre, depois desse trabalho, sair um pouquinho melhores do que entramos. Muito obrigada. Gente, boa noite. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho, do nosso trabalho na casa, do nosso trabalho neste mundo, da nossa missão. Eu escolhi um tema que na verdade é sobre a família, porque é alguma coisa que a gente fica observando, as mudanças, as interferências, as separações e observando também a oportunidade que nós estamos tendo aí com essa pandemia de melhorar os laços familiares, Embora haja o distanciamento de parentes, nós estamos tendo a oportunidade de refletir bastante, sobre o porquê de todos esses acontecimentos e por que nós reencarnamos em uma família ou em outra. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 775, tem a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, a resposta é bem curta, mas ela é muito profunda. A resposta é uma recrudescência do egoísmo, tá? Então, realmente, nós necessitamos conviver, partilhar, compartilhar, estar ao lado do outro para podermos nos desenvolver. Se nós nos isolarmos, nós não estaremos cumprindo a nossa missão. Parece que em toda palestra eu sou meio repetitiva, Mas eu acho importante falar sobre isso, sobre a convivência. Hoje nós percebemos que o vazio existencial assola os corações, que nós vemos um grande número de pessoas com depressão, um alto número de suicídios entre jovens, tudo isso é resultado da falência da instituição familiar. É a influência dos meios de comunicação nas relações familiares que vem impondo um modo de agir que está em desacordo com o sucesso da instituição da família. Nós precisamos ser bastante seletivos, bastante críticos ao acessarmos as mídias, assistirmos os programas de televisão, assistirmos as novelas, ver o que é real, o que realmente nossa família comporta e o que a sociedade está querendo nos impor e que vai contra os nossos princípios. Precisamos aprender a viver ampliando a nossa sabedoria de vida, a amarmos, sermos fraternos, solidários, gentis, como o Mestre Jesus nos ensinou. Joana de Ângeles, ela disse: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, fica abalada nas suas estruturas. Então, vejam bem a importância dessa instituição, que muitas vezes nós vemos, nós mesmos, relaxamos os nossos laços familiares, e pensamos na gente sem nos preocuparmos com o outro. O relaxamento dos laços de família é para a sociedade um desastre moral, capaz de reduzi-la ao primitivismo,
Seria como se nós fizéssemos, assim, no nosso corpo, uma separação dos órgãos. Se nós separarmos nossos órgãos, decompormos o nosso corpo, ocorreu a falência, né? Ocorre a morte. Viver em família pode apresentar algumas dificuldades. Na verdade, não são algumas, são muitas, né, gente? Mas pelos caminhos do desenvolvimento não encontraremos apenas suavidade. Se fosse assim, nós estaríamos reencarnados aqui na Terra. Pelos princípios da doutrina espírita, sabemos de modo claro e objetivo que a família corporal obedece às regras oriundas do mundo espiritual. Então, nós não reencarnamos numa família por uma questão corporal, nós reencarnamos uma família por uma questão espiritual. A família corporal ela está submetida a um quadro muito mais amplo, que é o da parentela espiritual. Se a regra áurea das parentelas espirituais é a perenidade, a eternidade, a regra áurea da parentela corporal é a temporalidade. Então, é um período que nós vamos ficar aqui para quê? É uma oportunidade que nós temos de reparar alguns erros do passado. Essa oportunidade, essa temporalidade, deve ser interpretada como oportunidade de evolução para a vida espiritual. Quantas vezes nós ouvimos da parentela corporal a frase eu te odeio? Quantos irmãos formam sociedades e tornam-se inimigos? Quantas pessoas, né? Quantos primos, quantos tios, quantas famílias desfaceladas por questões bobas, né? Mas eu acho que se estamos ali unidos, se essa família está ali, é porque ela tem algum ajuste para fazer. Nós vemos aí pais que maltratam os filhos, vemos coisas que a gente acaba criticando, né? Não estou falando dessas aberrações que a gente tem visto na mídia aí esses dias. Na verdade, eu não tenho visto, eu tenho ouvido falar, tá? Mas ainda que nossos pais falhem com seus deveres, eles nos deram oportunidades da reencarnação, nos deram um corpo, aceitaram ter nos recebido, sabe? E a vida é um supremo dom impagável, tá? Então, quando Cristo fala em honrar pai e mãe, ele fala disso, da oportunidade que eles nos ofereceram. Devemos sempre seguir os preceitos do Evangelho, devemos sempre honrar a nossa família, honrar nosso pai, honrar nossa mãe. A família é o alicerce da sociedade, é a base da harmonia dos povos. A família é responsável por preparar homens de valor para o amanhã. As crianças nascem em uma família para serem orientadas. Nós temos que investir em sua educação, temos que prepará-las para o amanhã, tá? Esses são preceitos inegáveis e irrenunciáveis. A partir do momento que você aceita ser responsável, né, por uma criança, aceita aqui, aceitou no plano espiritual. Então você tem deveres para com isso. Às vezes nós sofremos por termos em nossa família pessoas que amam mais o comodismo, que se sentem bem na ociosidade, sem esforço próprio, que não desejam crescer e são contra o progresso. Na verdade, são como os fariseus, né, que não gostavam do progresso. Estes não devem ser objeto do nosso desprezo. Nossos grandes desafetos de hoje podem ser espíritos com quem já convivemos no passado, em outras existências, e são espíritos dos quais já gostamos, fomos grandes amigos, talvez sócios, ou irmãos, ou amantes. Já tivemos laços de amor no passado, mas acabamos por nos entendermos por uma infeliz oportunidade e agora nós temos a condição de reparar isso, tá? Nós nos aproximamos por afinidade. Nós temos vínculos aqui, temos laços de afeto e desafeto com algumas pessoas. Mantemos esses laços depois de desencarnados. E esses laços permanecem ainda quando reencarnamos. São esses vínculos que nos unem,
que aproximam as pessoas em pequenos ou grandes grupos. Então, a gente tem que estar sempre atento àquele que é o nosso próximo, aquele que está em nossa família, aquele que está em nosso círculo. Temos que sempre tentar compreender quando a gente percebe no outro alguma questão de não aceitação da nossa pessoa ou quando nós não aceitamos determinada pessoa. Então nós temos que trabalhar isso porque é nossa oportunidade aqui nessa encarnação de desfazer alguma coisa mal feita numa encarnação anterior. A lei de Deus é perfeita, nada escapa da lei. Temos que considerar que nós contribuímos para a formação desses laços de ódio, nós contribuímos para que essa desarmonia acontecesse. Nada é por acaso. Se nós examinarmos as nossas existências anteriores, veremos que nós não somos vítimas. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos algozes, né? Podemos ter sido vítimas numa determinada existência, mas somos algozes em outra. Às vezes, espíritos se perseguem durante milênios, alternando as posições de perseguido e perseguidor. Isso só termina com o perdão e a reharmonização. E nós estamos aqui hoje provavelmente para fazer essa reharmonização com muitos que nos rodeiam. Esses laços de desafeto, essas relações de ódio, Jesus nos ensinou alguma coisa através do Sermão da Montanha, quando ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, se a gente deve, vamos pagar, né? É melhor pagar e partir para de volta para casa, né? Porque a gente não morre, a gente volta para casa com o coração mais leve, né? Com a oportunidade de auxiliar outros irmãos que lá estão ainda precisando trabalhar o perdão das ofensas, que não conseguiu reconciliar-se com seus inimigos antes de partir. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser bom para a nossa vida futura e ainda nós poderemos estar auxiliando outros. Aqueles cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa, mas isso não significa que devemos ser algozes. Temos que ser pacientes e vibrarmos pela melhora daquele que está desperdiçando a oportunidade reencarnatória. E é isso mesmo, a gente tem que ter paciência. Porque muitas vezes a gente desenvolve o ódio, mas não é para desenvolver ódio. A gente tem que desenvolver compaixão, porque também não é pena, porque pena não é um bom sentimento. Infelizmente, sentir pena de alguém não é um bom sentimento. Então, nós devemos sentir a compaixão, trabalhar isso, tentar. Se a gente não consegue ajudar a pessoa de uma forma direta, então a gente tem que vibrar para que ela melhore. Não estou dizendo que a gente tem que chegar para um desafeto e carregá-lo no colo, mas nós podemos sim fazer uma vibração, porque se ele é o nosso desafeto, nós não precisamos ser o desafeto dele. Nós podemos tentar ser um pouquinho melhor, não melhor que ele, melhor dentro dessa encarnação, melhor para nós. Porque eu não sei se ele é melhor que eu, se ele é pior. Quem sou eu para julgar, né? Eu não sei porque ele é meu desafeto, eu não sei o que eu fiz para ele no passado. Jesus disse para entrarmos em acordo e nos reconciliarmos com o nosso adversário. O adversário
É um desafeto que reencarnou como nosso familiar muitas vezes. Temos a oportunidade de reconciliação, então não vamos desperdiçar. A gente não vai morrer de amores por determinadas pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas a gente também não vai desprezar, não vai destratar. A gente não vai revidar todo tipo de desaforo. Nós temos que nos colocarmos como conhecedores das lições do Mestre. Temos que colocar em prática aquilo que a gente estuda. Se nós construirmos grandes diferenças com o outro, a ponto de mal nos suportarmos, dificilmente vamos amar esse desafeto nesta encarnação. Mas a gente precisa começar a reharmonizar. É preciso tolerar, compreender, querer o bem, orar e ajudar essa pessoa. Se for o caso, é o mínimo que podemos fazer. Vibrar, orar, tá? Vai na casa espírita, coloca o nome, vai deitar, né? Peça para que essa reharmonização seja possível ainda nesta encarnação. Se ela não for possível, com certeza as penas já serão diminuídas. Se nós fizermos algum mal para o outro em alguma encarnação, uma forma que temos de tentar nos reconciliar é vibrando, é orando, é pedindo, né? É através da oração que a gente chega ao ponto necessário. Disse que seria fácil essa nossa vida aqui na Terra. Na verdade, todas as horas a gente está se deparando com pedras no caminho, né? Mas nós temos que revolver essas pedras. Nós temos que ser pacientes, nós temos que ser amorosos, nós temos que ser cuidadosos, sabe? E temos que ser persistentes, porque no momento certo tudo será reharmonizado. No Evangelho podemos encontrar todas as respostas para a nossa paz, ainda que muitas vezes de maneira sutil para a nossa fraca percepção. Nós ainda estamos engatinhando no sentido da evolução. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da Lei da Sociedade, nós temos um trecho que fala dos laços de família. Na pergunta 775, está assim colocado: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Nós já falamos lá na frente. Uma recrudescência do egoísmo. Então, se nós somos um ser social, nós não podemos ser egoísta, né? Todos precisamos um do outro nessa jornada que nós estamos enfrentando. É uma jornada reencarnatória para atingirmos nossos objetivos. E se nós queremos ser felizes, nós temos que trabalhar para a felicidade dos que viajam conosco no grande caminho da vida. Não dá para a gente ser feliz com um infeliz do nosso lado. Nós não conseguimos conviver assim, nós não conseguimos atingir a felicidade quando tem uma pessoa a todo momento passando por dificuldades ao nosso lado. Nós somos contagiados por essa tristeza, por essa infelicidade. Então, para sermos felizes, nós também temos que buscar o melhor para o outro, a felicidade do outro. Aquele que caminha conosco também tem que estar bem. E para o outro ficar bem, nós temos que estar bem e temos que estar de bem do outro. Porque se nós ficamos de mal do outro, nós não ficamos bem e o outro também não fica bem. Então, nada se concretiza. Muitos de nós conseguimos, a gente assim, não conhece a finalidade da instituição chamada família. Desprezamos a importância da sua estrutura, desvalorizamos os laços consanguíneos e afetivos. Quando a gente fala assim, deixa que vá com Deus, mas vá, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque será que é para o outro ir mesmo? Para o outro ser livre é uma coisa. Agora, a gente desejar que ele suma, que ele vá cuidar da vida dele em outro lugar, é outra história.
tá? A doutrina espírita, ela amplia os horizontes além da vida física, ela revela a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diferentes situações, para a aquisição do nosso desenvolvimento moral, né? Então, a gente tem que sempre estar pensando que nós somos espíritos eternos, tá? Nós estamos hoje encarnados, mas a doutrina espírita, ela nos mostra que nós estamos aqui para dar continuidade às nossas existências anteriores e que nós temos necessidades físicas, sim, mas nós temos muito mais necessidades espirituais que precisam ser necessidades espirituais que precisam ser satisfeitas, e elas serão satisfeitas através do nosso estudo, do nosso cuidado, né? Da nossa percepção do lugar onde estamos, dos nossos atos e da nossa melhoria. Reencarnar com as pessoas com as quais o espírito tem afinidade é muito bom, mas nem sempre isso nos é permitido. Às vezes, nós precisamos reencarnar com pessoas com quem a gente não tem afinidade, né? A oportunidade de reencarnar só com pessoas com quem se tem afinidade, ela é concedida para quem tenha um espírito muito elevado. Mas mesmo assim, a gente vê que pessoas de espíritos elevados também sofrem, também têm ajustes para fazer dentro da própria família. A reencarnação pode ser compulsória e quase sempre a pessoa terá que conviver na mesma família com espíritos que ela se desentendeu no passado. Isso não é ruim, não é castigo, é uma chance que a vida oferece para que ele conheça um pouco melhor os seus desafetos, né? Para que ele modifique a sua maneira de se relacionar com essas pessoas. Os laços de parentesco servem também para suavizar o confronto que nós tivemos no passado. A mesma oportunidade é dada aos espíritos que, apesar de terem feito muitos inimigos no passado, se arrependem. Estes, né, que talvez sejamos nós mesmos, né, recebemos a chance de reprogramar, né, com o auxílio dos mentores, a reencarnação e essa reencarnação junto de nossos inimigos. Pode ser difícil conviver, mas com certeza será muito satisfatório para a nossa evolução espiritual. No astral, há um trabalho muito grande para aproximação entre espíritos desafetos, né? Não é só aqui na Terra que a gente se volta a encontrar os nossos desafetos. Lá já é feito um trabalho espiritual por espíritos superiores que visam com que as pessoas passem a se entender, né? E concordem em voltar a se relacionar na Terra para aparar as arestas do passado. Não é só aqui que esse trabalho é feito. Quando nós reencarnamos, já vimos com uma programação feita lá em cima pela espiritualidade. E nós aceitamos passar por essa prova, tá? E como diz o outro, né? O combinado não é caro. Se nós combinamos lá, então não fica caro para dar conta da combinação aqui. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício de simpatia anterior. Quando Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, ele tem um duplo objetivo, gente, de servir de prova para uns e de progresso para os outros. Às vezes nós também somos a prova do outro, né? Nós não somos o progresso. Às vezes a gente está do outro lado, a gente está achando que
que é o outro que é a nossa prova, não, mas às vezes nós é que somos a prova para o outro. Então, a gente precisa só cumprir a missão e ter consciência de que se nós estamos nessa situação hoje é porque nós já aceitamos um compromisso de passar por isso antes da reencarnação. Então nós temos que ser perseverante para que esses laços se melhorem, para que possamos conviver da melhor forma dentro de nossas famílias. Os maus melhoram aos poucos e o contato com os bons e os cuidados que esses bons espíritos nos assim que eles nos oferecem, tá? Faz com que nós melhoremos a cada dia. E também o que a gente oferece de bom para aquele que a gente pensa que é mal, também ajuda ele se melhorar. O caráter dele vai se abrandando, né? Seus costumes se apuram, as antipatias vão se apagando. Talvez demore mais que uma encarnação, mas é importante começar já. A fusão entre diferentes categorias de espíritos se dá na Terra com raças e povos, né? Há ódio entre povos, há ódio entre pessoas, há ódio entre políticos, né? Então, tudo isso só vai acabar o dia que as pessoas entenderem que aquelas pessoas, se estão no seu caminho daquele modo, é porque eles têm alguma coisa para ser saudada. Então, se a gente não pode começar abraçando aquela pessoa, a gente pode começar e continuar vibrando para que essas pendengas, né, sejam desfeitas. O livre-arbítrio, ele é estudado na Gênesis, né, original de Allan Kardec. Ele não vem conosco no espírito, é algo que nós vamos adquirindo de acordo com os passos que vamos caminhando na evolução espiritual. Então, nós que, pela influência social, nós desenvolvemos as nossas escolhas, nós fazemos nossas escolhas. Escolher a nossa família não foi como escolher uma roupa, que a gente fala, ah, hoje eu vou de vermelho, eu vou de branco, né? Na verdade, escolher a nossa família, nós escolhemos pessoas que em outras encarnações se envolveram conosco de alguma forma e ainda não completamos a nossa prova com elas. E então nós temos que prestar atenção na família que estamos, nas pessoas que nos rodeiam, para ver se a gente consegue completar essa prova da melhor forma possível. Nós temos que viver todas as experiências necessárias com essas pessoas, temos que amá-las, temos que aprender com os desafios da reencarnação. Amar, eu já disse, não, amar uma pessoa não significa que você tenha que sair abraçando seus desafetos, mas entender ou pensar, refletir sobre onde foi que eu errei, o que eu fiz para essa pessoa. Emmanuel explica quando diz: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. A família é a base mais importante porque é onde estão as nossas maiores provas, onde se encontram nossos desafios. Paciência, amor, solidariedade, esses sentimentos a gente inicia dentro de casa. Quando temos que dividir tudo, ter compreensão, a paciência quando ocorre algo desagradável. Então, a gente não pode deixar para depois a prova que está agora, sabe? Não dá para sair e abandonar o outro, por quê? Porque ele não age como nós queríamos que ele agisse. No Livro dos Espíritos, ainda na questão 258, né? Está escrito: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida?
Aí a resposta é a seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. Os benfeitores acrescentam em sequência que as escolhas são baseadas em sua condição espiritual, o que lhe falta para se aproximar da perfeição. Em família, nós temos que negociar a nossa presença em programas alheios e vice-versa. Temos que, a começar pelos nossos pais, pedindo ou até mesmo implorando pela aceitação da nossa participação em suas vidas. Então, lá em cima, a gente pede, implora para que eles nos aceitem, mas eles também são levados para aceitar ou não, tá? Então, conforme as necessidades envolvidas, que pode ser a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, enquanto estamos no caminho. Jesus anunciou: reconcilia-te com seu inimigo enquanto você tem o tempo, né? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, numa psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, intitulado Família, ele nos diz assim: temos um instituto doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Então, é na família que nós vamos melhorar esses desmandos que estão por aí. Porque se nós não nos educarmos, se nós não formos altruístas, se nós não formos tolerantes, se nós não formos pacientes, se nós não formos afetuosos, então quem vai para a rua vai agressivo, vai orgulhoso, vai egoísta. Então é em casa que a gente lapida tudo isso em uma pessoa. Se nós temos hoje pessoas nos administrando que nós não admiramos, foi porque elas não aprenderam dentro de casa a ser diferente. Então nós temos que prestar atenção nas nossas famílias, o que é que nós estamos criando, o que é que nós estamos formando, tá? Com quem nós estamos convivendo e chegar assim, ter a liberdade para discutir, para conversar, para falar, fazer o evangelho, lapidar o nosso caráter dentro de casa, porque se ele não for lapidado dentro de casa, dentro da família, quando ele vai para a rua, ele vai deformado, e se ele vai deformado, ele vai praticar ações deformadas. As pessoas que se apresentam em nossas vidas, a começar pela família, foram, na maioria dos casos, escolhidas e negociadas por nós mesmos, em função de nossas necessidades espirituais, visando uma condição melhor para os nossos espíritos no futuro, e foram concedidos por Deus, a fim de que possamos nos aproximar da perfeição. Planejamento familiar feito na espiritualidade é para o crescimento espiritual e moral de todos. Mas na maioria das vezes nós falhamos, né? Porque a gente se esquece daquilo que se comprometeu lá em cima. Muitos que nascem com dificuldade de relacionamento familiar têm o seguinte pensamento: não deveria ter nascido, não mereço esse pai, não mereço essa mãe, não mereço esses irmãos, né? Não é certo a gente pensar assim, porque muitas vezes nós imploramos a oportunidade de renascer em busca do perdão. Nós imploramos pelo acerto de contas, pela evolução espiritual. Na verdade, nós precisamos entender que jamais caímos de paraquedas no meio de uma família. Se estamos ali é porque escolhemos e porque aceitamos, muitas vezes porque pedimos, porque imploramos. Nós somos espíritos imortais, com direito de ir e vir em várias existências nesta ordem. E na maioria das vezes, tendo o direito de escolher onde vamos nascer ou morar. Sendo assim, a família é aquela com a qual estamos convivendo hoje por escolha, e o local ideal para nos aperfeiçoarmos é dentro desta família.
Ali estão os melhores educadores para nós, as melhores pessoas para nos ajudar no nosso desenvolvimento, nos nossos sentimentos, para desenvolver as nossas virtudes. Quando se trata de pais e filhos biológicos ou adotivos, a doutrina espírita devota grande atenção a eles. No decorrer da existência, podemos ser adotados, como em muitos casos, mas não importa se esses pais são os nossos pais biológicos ou pais adotivos. Se você for pai de filhos adotivos, nós teremos que ser bons pais. Nós teremos uma série de deveres com essa criança que nós adotamos, uma série de deveres para a formação dela, até que atinja a sua maioridade. E ela também não estava livre de deveres conosco. Se ela acabou sendo adotada pela gente, é porque ela também escolheu. Então, não faz sentido ter revolta pelos pais que abandonou uma pessoa, ou ter revolta por aquele que adotou, dizendo, você não é meu pai, não é minha mãe, você não tem nada comigo. Na verdade, isso já era uma programação, gente, né? A gente tem que aceitar, porque as pessoas que se encontram, que desenvolvem laços, né? Porque no caso de um filho adotivo, a gente diria, são laços consanguíneos também que acabam se formando. Quando nós estamos doentes ou quando chegamos à velhice, são esses filhos que deverão nos dar atenção. Não digo que eles tenham a obrigação de abrir mão da vida deles para cuidar da nossa vida, mas eles merecem sim. Eles têm o dever de dar atenção aos seus pais, né? Naquela parte que fala honrar pai e mãe, também Jesus com certeza lembrou-se das dificuldades na velhice. Então, o espírito de um filho sempre terá uma obrigação para com seu pai. Está em nossas mãos escolhermos viver bem no grupo familiar em que nascemos e que fomos escolhidos, ou que fomos escolhidos, né, no caso de uma adoção, com as pessoas que convivemos até o dia de hoje, né? Ali é o resumo da oportunidade que nos foi concedida, de um relacionamento saudável, visando alcançarmos a felicidade, a verdadeira felicidade, né? É porque ela é que vai nos levar de uma forma melhor para o mundo espiritual. A sociedade, quando há relaxamento dos laços familiares, ela acaba sofrendo muito, porque nós acabamos vendo esses desmandos aí em famílias desmanteladas por abuso, violência, assassinato de inocentes, né? Isso é porque os laços familiares foram desfeitos, né? E só que nós sabemos que aquelas pessoas estavam numa mesma família para se entenderem, para pararem as arestas, né? E vão precisar agora, talvez não de uma, mas de muitas encarnações para essa reparação. Uma reparação que poderia ter sido feita nesta encarnação. Ensinam-nos os bons feitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal, dizem eles. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, temos que realmente ser caridosos, temos que realmente ser gentis, sabe? Temos que realmente conseguir
olhar para o outro e pensar na necessidade dele. Porque se nós nos concentrarmos só em nós mesmos, na nossa existência, se formos egoístas, a gente não vai desenvolver o que veio para desenvolver. A gente não vai acabar se reconciliando com o nosso desafeto do passado. Nós precisamos extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor, pela prática da caridade. Deus, o nosso Pai, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. Na família, a gente sempre tem que estar compartilhando alguma coisa, né? Cedendo alguma coisa, colaborando com o outro em alguma coisa. A partir do momento que essa família vai crescendo, aí nós temos que ser ainda mais altruístas. Temos que sair do nosso egoísmo e compartilhar tudo. Nós pertencemos à melhor família. Hoje, nessa encarnação, nós estamos na melhor família que poderia nos abrigar. Não teria outra melhor para nos ajudar a progredir. Pode ser difícil e talvez assim a gente às vezes nem se sente totalmente parte dela, mas quando a gente entender que ali está a nossa maior chance de evolução, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações para aquelas pessoas que estão dentro da nossa família serão bem melhores. Não adianta a gente ficar se questionando por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque é o melhor para mim. E se é o melhor para mim, eu vou tentar tirar o máximo do proveito desta oportunidade. Nós chegamos ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos, né? E a gente nunca pode esquecer disso, que os laços de sangue, eles não se estabelecem por um acaso, mas sim por escolha, né? Nós estamos aqui encarnados para evoluirmos e necessitamos do aceite dos nossos pais para poder estar aqui neste momento. Então, o pai não gera o espírito do filho, mas ele fornece o invólucro carnal para essa reencarnação, tá? E isto é uma bênção para nós. Nós não devemos, em momento algum, questionar por que nascemos naquela família, mas sim aceitar estarmos dentro daquela família, né? Os parentes próximos, os parentes talvez um pouco mais distantes, com todos esses nós temos alguma coisa de afinidade de um passado. Espíritos simpáticos são unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem em afeição durante a vida terrena. Mas também pode acontecer de espíritos completamente estranhos um para os outros, separados por antipatias anteriores, né? E aí são espíritos antagônicos, mas com os quais nós também temos que nos relacionar e temos uma prova ali para vencer. Então, por isso que a gente não pode permitir que o ódio, que a antipatia cresça, se desenvolva. A gente tem que sempre estar pedindo para que esses sentimentos ruins sejam dissipados. E isso a gente faz através da oração, né? Através da fé, que isto vai ser possível. O combate ao egoísmo começa no lar, né? É no lar que a gente começa a se interessar pelo outro e a gente começa a ter um certo desprendimento do nosso próprio eu, né? Para pensar no outro. Então,
Às vezes a gente não consegue pensar no próximo, mas consegue pensar no nosso irmão de sangue. Isso já é um bom começo, tá? Se queremos ser felizes, nós temos que trabalhar pela felicidade de todos aqueles que viajam conosco no caminho da vida. Não é possível atingir a felicidade se o nosso viajante, se nosso amigo de jornada está infeliz. Então, Deus nos abençoa e permite, nos dá essa oportunidade, né? Através de suas leis, de estarmos aqui encarnados, numa família consanguínea, com amigos próximos, de nos desenvolvermos, de apararmos as arestas do passado, para que, quando nós escolhermos voltar para casa, para que possamos voltar melhor. Já disse, ninguém morre, a gente escolhe morrer ou voltar para casa. Então a gente tem que escolher voltar para casa e voltar bem, como quando a gente chega de uma viagem. A gente sempre volta mais feliz, mais leve, né? Volta encantado com tudo que viu. Então que a gente se encante também com o que a gente vê aqui na Terra. Jesus Cristo tem o poder de nos libertar de todos os males do passado, né? Ele nos dá a oportunidade através do Evangelho. Vamos aproveitar essa oportunidade. E eu agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço a todos e vamos encerrando isso com uma prece. Mestre Jesus querido, espiritualidade amiga, neste momento pedimos licença para encerrar o Evangelho desta noite. Pedimos licença, Pai, para pedir por todos os nossos governantes, por todos os nossos irmãos que sofrem neste momento com doenças, com desarmonia no lar, com envolvimento de filhos em drogas, com desafetos, Mestre, que possam eles ser assistidos pelos seus mentores, que possam ouvi-los, ouvir seus conselhos e alterar a sua forma de pensamento. Mestre Jesus, ampare a todos os seus filhos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão saudáveis. Envolva-nos, Senhor, com sua luz. Permita que os espíritos superiores coloquem nestas águas o remédio necessário para acalmar as dores do nosso corpo físico, as dores do nosso espírito. E nos envolva, Mestre, em luz e amor. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigada a todos.